Fala pessoal, beleza? Trazendo um vídeo novo aqui para vocês com uma novidade que eu instalei no torno. Tá? O pessoal chama de caixa norto-eletrônica, caixa de engrenagem eletrônica, ELS, que é Electronic Lead Screw, como os gringos chamam esse parafuso, eles chamam de lead screw. O que é? É um sistema eletrônico onde você não precisa mais trocar nenhuma engrenagem do torno para fazer rosca, nem avanço. Você consegue selecionar tudo no menu, no controlador, e ele muda as engrenagens de forma eletrônica para você. Isso pode funcionar em qualquer tipo de torno, tá? Dá para sair num mini torno, eu já vi tornos grandes, né? Com esse sistema. E dá para fazer também em torno caseiro. Tá? Às vezes o pessoal tem dificuldade com torno caseiro, né? Usa câmbio de moto, usa alguma relação, e talvez um sistema desse aqui resolva o problema. Tá? Então eu vou mostrar rapidinho aqui só o princípio de funcionamento dele, os componentes, e depois a gente vai para a demonstração. Bom, o primeiro componente desse sistema é o encoder rotativo incremental. Tá? O que ele faz? Ele é um disco, tá? Com vários riscos. Tá? No caso esse aqui são 360 riscos. Tá? E um sensor óptico. Toda vez que o risco passa no sensor óptico, ele envia um pulso. E ele tem dois sensores ópticos. Tá? Esses dois sensores é para saber a direção. Tá? Então eu tirei todo o trem de engrenagem do torno, substituí por esse sensor e liguei através de uma correia GT2. Tá? Então quando o eixo árvore gira, aquele sensor manda essa informação. Tá? Então são dois fios que mandam essa informação para a placa controladora. A controladora ela recebe esses pulsos, tá? E faz o cálculo. Então se eu tiver configurado aqui uma rosca, por exemplo, com passe de 1 milímetro, ele faz o cálculo para mim da velocidade que o eixo árvore está girando, faz todo o cálculo e envia para um motor de passo que está conectado ao fuso. Tá? Então com isso você consegue eliminar totalmente a necessidade de qualquer engrenagem no torno. Eu vou mostrar para vocês hoje dois sistemas. Tá? Um sistema que foi projetado por um italiano e um sistema que foi projetado por um russo. Tá? Eu montei esses dois sistemas porque eu a princípio ia montar só o sistema russo. Mas eu vi que assim, eu tinha muita peça dele aqui, então para mim ele ficou em conta. Mas talvez para todo mundo não fique. Então eu montei o sistema italiano porque eu tinha todas as peças dele aqui em casa, que eu comprei há muito tempo atrás. E ele é mais simples e mais barato de montar. Tá? Então vamos começar pelo sistema italiano, vou mostrar as funcionalidades dele. Nós podemos vir aqui em rosca. Ele faz rosca milímetro e polegada. Tá? Então vamos escolher aqui uma rosca em milímetro, por exemplo. Eu vou descer aqui e escolher o passo de 1,5. Tá? 1,5 milímetro por rotação, né? Passo de 1,5. Então vem aqui, selecionei e vou aqui em vínculo mecânico. Vínculo mecânico é a mesma coisa de eu girar, de eu fazer um engate aqui, tá? É um engate virtual, tá? Então ele precisa estar engatado aqui. Eu venho aqui vínculo mecânico. Pronto, ele está vinculado, tá? A rosca aqui é rosca direita, tá? E eu posso simplesmente girar a placa e o carro gira, tá? Como se fosse a engrenagem mecânica normal, tá? É o mesmo comportamento, tá? Se eu inverter a rotação, ele gira ao contrário, né? Um torno com as engrenagens mecânicas normais ele faria a mesma coisa, mesmo desligado ele iria girar, e esse sistema faz a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma rosca normal, eu simplesmente dou um avanço, faço a rosca, né? Eu seleciono quando eu quero o início da rosca, faço ela, quando chega no final eu retorno, desligo o torno, inverto, ele vai girar ao contrário. Eu voltei para o início da rosca, avanço com a ferramenta e dou mais um passo.
tá? Uma outra opção que esse sistema te dá é fazer a rosca usando o indicador de rosca, tá? Exemplo, se a gente for fazer uma rosca de 1 milímetro, tá? A gente pode fazer a rosca sem reversão, basta engatar o carro sempre que estiver no 3, no 6, no 9 e no 12. Então você liga o torno, ele está engatado, como se tivesse engatado nas engrenagens, tá? Então quando você chegar no número certo, 3, 6, você engata, dá o passe, quando chegar no final da rosca você desengata, traz o carro para trás, puxa de volta para o início, espera chegar no número indicado, 3, 6, 12, ó, chegar no 12, eu engato de novo, dou o segundo passo, tá? Então até aqui nada muda, tá? Com exceção de que você não precisa mais trocar as engrenagens. Então, basta eu sair daqui, que ele vai sair do modo vinculado, tá? Ele faz rosca, como eu disse, milímetro, polegada, tá? Faz rosca direita e esquerda. Bom, pessoal, mas não é só isso, tá? Um sistema desse traz mais uma vantagem. Existe uma função que é tamanho da rosca, tá? O que é isso? Ele faz uma rosca delimitada, tá? Então, exemplo, eu estou com o carro aqui engatado, eu quero fazer uma rosca que começa nesse ponto, né? Ou em outro ponto, né? Eu posso vir aqui e ajustar a posição do início da minha rosca. Exemplo que eu quero começar a rosca aqui, então eu seleciono e aqui eu vou falar a distância da minha rosca em milímetros. Ou seja, eu escolhi aqui uma rosca de 10 milímetros, 1 centímetro. Então quando chegar no final dessa rosca, o torno vai parar, tá? Então eu vou ligar aqui o torno, só para exemplificar. Eu vou dar Start. Ele desloca 1 centímetro, né, ou 10 milímetros. Eu retorno com a ferramenta, aperto Select e Reset, ele volta para o ponto inicial. Tá? O que é isso? É um indicador de rosca automático. Tá? Então eu não preciso preocupar, eu posso remover o indicador de rosca do torno porque eu não preciso mais. Então o próximo passo, eu dou o avanço da ferramenta, coloco mais 2 traços e dou Select. Aí ele vai fazer outro passo. Tá? E assim por diante. Quando chega no final da rosca, eu retorno a ferramenta, aperto o Select e o Reset, ele volta e assim sucessivamente eu dou os passos até a rosca ficar pronta. Tá? Isso é uma função muito legal porque, exemplo, se você quiser fazer uma rosca interna, né, tem um perigo de bater, se você quiser fazer uma rosca bem curta, né, então isso aí te ajuda a manter. E a grande vantagem, porque o indicador de rosca ele só funciona para roscas em milímetro nesse torno. Tá? Mesmo que você coloque engrenagens mecânicas nele e para polegada, igual eu mostrei nesse vídeo aqui, você não consegue utilizar ele para rosca em polegadas. E com esse sistema de caixa norte eletrônica, ele já calcula isso para você. Ele vai esperar o momento certo e vai acionar o carro, sempre no mesmo ponto certo. Bom, outra coisa legal que esse tipo de sistema traz é a questão de avanço. Esse mini torno, ele só tem o menor avanço que ele consegue fazer é 0,1 milímetro, tá? por revolução da placa, tá? É um avanço bom, mas às vezes você quer fazer um avanço mais lento, né? Você quer colocar a velocidade da placa maior para dar aquele avanço de acabamento no final, tá? E esse sistema te permite uma gama de avanços também sem troca de engrenagens. Então, por exemplo, eu posso sair do menu de rosca, vou para o menu de avanço. Ele tem 2 modos de avanço, tá? Ele tem avanço em centésimos por revolução, tá? Não é milímetros por revolução, mas basicamente seria esse torno por padrão, ele faz 10 centésimos por revolução. Então às vezes eu quero um menor, tá? Então eu vou deixar em centésimos por revolução e vou colocar aqui, ó, avanço livre, tá? Então ele vai ler a RPM do torno
E quando eu der Start aqui, ó, ele começa, mas eu ainda não selecionei qual avanço eu quero. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o menu e vou selecionando o avanço. Ó, 11, esse aqui já é um avanço maior do que o meu touro faz. E eu consigo mudar isso durante. Então, por exemplo, eu quero um avanço bem rápido para fazer desbaste. Então eu estou desbastando, faço todo o desbaste. Quando eu vou dar o último passo de acabamento, sem desligar o torno, sem nada, eu simplesmente diminuo o avanço. Tá? Isso aí até mesmo muitos tornos, a maioria dos tornos industrial não consegue fazer. Você tem que desligar o torno, mexer lá nas engrenagens, nas alavancas, para poder diminuir o avanço para dar o último passo de acabamento. Tá? E simplesmente você pode selecionar aqui ele para de dar o avanço. Tá? Isso é muito interessante. Tá? Eram essas duas funcionalidades básicas, né? Fazer rosca sem troca de engrenagem e ter uma gama de velocidade de avanço diferente, é que eu queria para o torno. Tá? Só tem um detalhe, esse avanço aqui, ele é o que eu chamo de semissíncrono. Tá? Ele é sincronizado com a placa, mas você sincroniza ele só no momento que você dá Start. Então ele está lendo aqui, ó, na faixa de 200 RPM, eu dou o Start, aí ele começa a dar um avanço. Então deixa eu aumentar aqui. E se eu modificar a velocidade do torno, ele não vai modificar mais a relação, tá? Porque esse sistema foi pensado para torno que você define a velocidade com alavancas, né? E não um torno que você tem um controle eletrônico da velocidade, tá? Mas mesmo assim funciona, tá? Se eu aqui, ó, eu desliguei o torno, ele continua avançando, tá? Só se eu der o stop, então ó, vou aumentar a velocidade do torno, aí eu dou o stop, ele vai ler a nova RPM, aí eu dou select, ele startar, aí agora ele está mais rápido, eu diminui um pouco, tá? Ele vai até onde o seu motor de passo vai estar levar, tá? Mas normalmente eu não vou usar um avanço mais rápido do que 10 centésimos por revolução. O que eu queria era um avanço tipo de 2, só para aquele passo de acabamento no final, tá? Então isso aqui é muito legal. Vamos parar? Beleza. Uma outra função que esse cara tem é o avanço limitado. Ou seja, como vocês viram na parte de rosca, a gente consegue ter um limite para a rosca. Então no avanço a gente consegue esse tipo de limite também. Então eu posso vir aqui, ó, avanço limitado. Então eu tenho os parâmetros, eu tenho a posição atual dele, que ele guardou na memória, o lado direito e o lado esquerdo. Então o lado esquerdo ele sempre positivo, tá? Toda vez que o carro vai em direção à placa, o número cresce. Então eu posso selecionar aqui, ó, o quanto eu quero, eu vou aumentar, beleza? Está nessa posição, eu alterei, eu vou dar um Start. Deixa eu ligar o turno, vou girar a placa, ele já pega para minha RPM e eu dou Start. Aí ele vai avançar até 54, 38 e vai parar. Então se eu tiver um espaço delimitado para fazer desbaste, eu consigo utilizar ele dessa forma. Tá? Então agora eu quero fazer avanço no sentido contrário, só venho no joystick e o torno começa a ir nessa direção. Isso é bem legal, que vamos dizer, é um fim de curso virtual, né? Você cria nele para poder fazer avanço. E esses números aqui, todas essas medidas dá para você zerar, tá? Basta você apertar o botão Reset quando você tiver selecionado qualquer uma delas, tá? Por exemplo, ó, resetei a posição atual, eu dou um Select aqui, eu volto lá, ele piscou o cursor aqui, eu posso dar um Select nele e dar um Reset também, então ele vai considerar a posição agora zerada, e daqui até aqui ele vai até 54 milímetros. Tá? Aí eu posso só selecionar de novo, ele piscou, eu jogo o botão para a esquerda e ele permite o Start. Tá? Então, agora ele vai até 54, ou seja, vai de 0 milímetros a 54 milímetros. Tá? Isso aqui é bem interessante para fazer desbaste. Tá? Isso aqui é aquele desbaste bem limitado,
ela não quer passar daquele ponto, então é bem tranquilo, tá? Você pode inverter a posição a qualquer momento, tá? E aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade do avanço, tá? Isso aqui é muito legal, cara, sem precisar parar o torno. Uma outra funcionalidade que esse sistema traz, né, além dessas, existe uma função de movimento livre, tá? Então eu posso vincar com o joystick, ele vai movimentar, tá? Não é uma função muito útil, mas ele ainda traz aqui uma posição, tá? E você pode resetar também, falar, ó, a partir daqui eu quero mover 58, 5 milímetros. Então, o joystick dele é bem sensível, tá? Uma outra função, velocidade do fuso, tá? Então ele vai me dar a RPM da placa. Ela é bem precisa mesmo, é mais rápido do que o medidor de RPM do próprio torno. E uma outra função bem legal, ou não essa, que é posição angular. É o divisor da placa. Então ele consegue medir em quantos graus a placa está. Então aqui ele está marcando 269,75. Eu posso vir aqui em Reset, e exemplo que eu tenho uma flange e quero fazer 4 furos na flange. Eu vou pegar 360 graus, dividir por 4, dá 90. Então eu posso vir cá e vou girando a placa até chegar, deixa eu até desengatar aqui, fica mais fácil chegar na posição. Chegou em 90 graus. Ó, passou um pouco, 90 graus. Eu posso colocar uma furadeira, uma micro retífica aqui, faço um furo, vou para o próximo 180, faço outro furo e assim por diante, tá? Então você tem a posição angular e você usa como se fosse um divisor. O ideal seria ter um freio, né, aqui na placa, uma trava, alguma forma de travá-la no lugar, tá? Mas o sistema te permite isso aí. Isso é bem interessante. A precisão dele é de 0,25, tá? Então olha lá, ele sobe a cada 0,25 graus. É uma precisão muito boa, tá? Isso depende do encoder, tá? Mas esse sistema aqui, por hora, né, parece que umas novas versões ele vai trabalhar com um encoder mais preciso. Exemplo de 400 pulsos. Esse encoder que eu estou usando é de 360, né? Ou seja, ele dá um pulso para cada grau. Só que ele está sendo multiplicado por 4 no sistema. Então são 1440 pulsos, né? O que dá uma precisão, né? Se pegar 360 graus e dividir por 1440, dá uma precisão de 0,25. Tá? Então esse aqui é o sistema italiano. Eu imprimi essa caixinha, tá? Ele não vem. E não achei nenhuma caixa que desse para colocar na parede, tá? Mas você pode comprar uma caixa de passagem dessas elétricas e tudo, só fazer os cortes. É um sistema bem simples. Ele usa um Arduino Uno aqui dentro, um display de 4 linhas, um joystick analógico, bem barato, e 3 botões. Ele é bem simples no controlador, tá? Depois, no próximo vídeo, eu vou colocar a ligação que eu fiz e tudo, tá? Mas ele é bem simples esse aqui é bem mais simples de montar, diferente do russo que eu vou mostrar, mas o russo também é mais completo. Bom pessoal, esse aqui é o sistema russo, tá? Esse aqui é o painel de controle dele, onde você faz todas as configurações, tá? Todas as seleções que você quer fazer. E esse aqui é um outro painel de controle de utilização mesmo, tá? Ele tem uma alavanca e um gerador de pulso, tá? Então, bom, o que esse gerador de pulso faz? Ele simplesmente facilita para você fazer o posicionamento, tá? Esse sistema ele tem tudo que o italiano tem e mais um pouco, tá? Então, esse sistema de posicionamento aqui é mais fácil de usar, tá? E o sistema de limites dele também é muito mais simples, tá? Então, vamos supor que eu quero começar uma rosca nessa posição aqui. Eu venho aqui, só seleciono. Esse é o limite direito, tá? E eu quero que minha rosca termine nessa posição. Eu aciono o limite esquerdo, tá? Então quando eu ligar o torno, deixa eu colocar um eBay, tá bom. Então eu liguei o torno aqui, ele me dá a indicação máxima da RPM que ele pode fazer essa rosca, tá? Então, como ele já está no limite esquerdo, eu vou mandar ele vir para a direita.
E ele também já possui, tá, o indicador de rosca automático para milímetro e polegada, tá? Então eu cheguei aqui no início da rosca, eu dou o avanço para a ferramenta e mando ele dar o primeiro passo. Aí chegou o limite, eu retorno a ferramenta, jogo para a esquerda, ó, jogo para a direita, para ele retornar para o início da rosca, dou um novo avanço e jogo a chave, e assim por diante eu vou fazendo a rosca, tá? Bom, essa é uma funcionalidade que ele tem, que é bem parecida com a outra, a diferença aqui é a alavanca, tá? Para fazer rosca esquerda, então você pode começar jogando a alavanca para a direita, tá? Para o carro vir nessa direção, e assim por diante, tá? Ele é igual, ele varia também a rotação de acordo com a rotação do motor, de acordo com a rotação da placa, né? Bom, uma outra funcionalidade que ele tem é o avanço, tá? Então eu tenho um avanço normal, milímetros por revolução, tá? Então ele aqui está no máximo, na velocidade máxima, eu também consigo ir variando ele, tá? Deixa eu pegar um ângulo melhor. Lá, consigo deixar ele bem lento, 0,2. Deixa eu aumentar a rotação do torno. Ele chegou no limite, eu volto. E uma funcionalidade legal que esse cara tem é o avanço rápido, tá? Ele tem esse botão aqui na alavanca, né? Se eu quiser, se eu dou um primeiro passo e quero voltar rápido, eu simplesmente aperto, ele vai até o limite de forma mais rápida. Fica parecendo aqueles tornos Cazeneuve, Home, né, ou HBX, que tem essa funcionalidade também, tá? Ele faz avanço não sincronizado, né? Aí vai ser milímetros por minuto, com avanço rápido também, com a opção de avanço rápido. Aí esse avanço aqui funciona independente da rotação do torno, tá? E bom, ele é bem parecido nesse sentido com o outro, tá? A diferença é que você tem esse gerador de pulso, essa alavanca, e os fins de curso são diferentes. Bom, mas esse cara tem algo que é realmente diferente, tá? Ele tem um motor instalado, eu instalei, ele permite colocar mais um motor. Então eu instalei um motor aqui no transversal. Dessa forma eu tenho avanço, né, para faceamento, avanço automático. Então eu jogo a alavanca para cima, ele faz o faceamento. Eu posso fazer a alteração aqui também da velocidade, aumentar, diminuir, recuar, avanço rápido também, e eu paro, eu mudo a direção normal, tá? Isso aí ele também tem um avanço sincronizado, tá? Então eu ligo, aí ele vai de acordo com a rotação da placa, tá? E como vantagem, você também pode configurar fim de cursos no transversal. Então, ó, eu quero que ele venha daqui até aqui. Eu vou colocar o limite para frente. E a partir de agora, ó, se eu colocar o avanço, o retorno rápido, ele vai parar. Se eu colocar para cima, ele vai avançar a ferramenta até o limite, tá? Isso aqui você ganha bastante tempo usando esses limites, tá? Bom, uma outra funcionalidade que esse cara tem através desse motor são cones, tá? Então se eu quero fazer um cone com a ponta, né, a ponta menor aqui e a ponta maior na placa, por exemplo, eu seleciono aqui esse símbolo, tá? Então eu vou fazer um cone de 45 graus. Então, olha lá, eu joguei para trás, ele está fazendo esse movimento aqui de cone, tá? Ele está girando os dois eixos, tá? E eu posso definir limites também, ó. Só quero que o cone venha daqui até aqui, e ele também tem avanço rápido para o cone, tá? Eu defini o limite esquerdo do cone, então ele fica aqui dentro. Tá? E não é só cone de 45, gente. Consigo fazer cone também, cone Morse. Tá? Então consigo fazer cone Morse 2, cone Morse 0 até cone Morse 6. Tá? E tem outras proporções também de cones, tá? Tem proporção por 4, 5, tem várias proporções aqui, e também tem 8 graus, 10 graus, 15, 30. Tá? Então eu consigo fazer esses cones internos e externos, tá? E nas duas direções. Tá? Uma outra coisa que esse motor a mais te permite é fazer roscas de forma automática.
tá? Então vamos supor que eu quero fazer uma rosca aqui automática com passe de 1,5, tá? Então eu seleciono aqui onde eu quero começar essa rosca, coloco o limite direito, coloco o limite esquerdo, tá? Mando ele voltar, ele vai voltar para o início. Eu chego à ferramenta, faço a ferramenta tocar a peça, mudo aqui para modo externo e jogo a alavanca para a esquerda. Ele vai fazer todo o avanço, vai retornar o carro, fez o primeiro passo de rosca, volta para o início, tira a folga, dá mais um avanço, vai para o segundo passe. E ele calcula, tá? De acordo com a rosca, ele calcula de acordo com a norma a profundidade que o passo total deve ter. E ele divide isso na quantidade de passos necessário. Tá? Eu modifiquei ele para aumentar a quantidade de passos, porque meu torno é pequeno e ele não consegue dar muito passo de rosca muito profundo. Então eu aumentei bastante a quantidade de passos que ele dá para uma rosca de 1,5 milímetros. Tá? Então isso aqui é bem interessante. Bom, outra coisa automática que ele tem é avanço automático. Tá? Então eu posso definir aqui a quantidade de passos que eu quero que ele dá. Eu dou 3 passos com profundidade de 2 milímetros. Tá? Então eu defino os limites. Então eu quero que ele faça o desbaixo automático para mim nessa distância. Tá? Então eu mando ele voltar. Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Beleza, chegou aqui no início, eu coloco ele para modo externo, tá? Que ele vai fazer o desbaste para mim externo, e ele vai fazer isso automático. Ele vai até o ponto, tá? E reparem que o avanço dele é totalmente sincronizado. A qualquer momento que eu mudar a rotação do torno na função de avanço, ele vai alterar a velocidade também, tá? Junto, ele vai acompanhar. Então, olha lá, está no último passo, ele vai retornar a ferramenta e vai parar. Beleza, jogou tudo para o zero de novo e fez. Então eu consigo fazer isso também, tá, pessoal, para faseamento. Então eu defino, em vez de definir limite esquerdo e direito, eu defino os limites superior e inferior, coloco no modo externo, jogo a alavanca para cima, ele vai fazer faseamento automático. Eu posso ir comendo a peça, né, na direção da placa. Tá? Isso aqui é bem legal. Bom, uma outra coisa que ele tem, tá? Igual o outro, ele tem um avanço por milímetros, né, por minuto. Esse aqui não depende que o torno esteja ligado. Deixa eu tirar do modo externo, voltar para o modo manual. Ele vai respeito os limites, mas aqui vai com torno, até com o torno desligado, né? Ele não é sincronizado com a placa. Tá? Bom, uma outra funcionalidade muito legal que esse cara tem é a parte de esfera. Ele consegue fazer um rascunho de uma esfera, tá? Eu não tenho nenhum vídeo dele, depois no futuro eu vou colocar. Mas você pode colocar um bedame no torno e ele vai fazendo a esfera, tá? Então você define qual que é o tamanho da esfera, qual que é a barra que vai sobrar do lado da placa, né, para segurar a esfera, claro. E ele vai fazendo esse draft da esfera, né, esse rascunho. Então você seleciona o tamanho do seu cortador, né, do seu bedame e a resolução de corte. Depois você pode terminar essa esfera na lima ou na lixa, né, para deixar ela bem lisa. Tá? Ele não faz ela totalmente lisa, né, ele vai fazer só o rascunho dessa esfera. Tá? E a outra funcionalidade que ele tem é o divisor. Tá? Então, só que esse divisor, ele tem um divisor com uma calculadora simples. Então eu vou zerar ele aqui, por exemplo, e eu quero fazer uma divisão por 4, né? Igual no outro exemplo. Então ele vai dividir 360 por 4. Tá? Então eu faço o primeiro aqui, ele está zerado. Ele já me indica, eu aperto aqui e já me indica qual grau que eu devo levar a placa. Então eu vou para 90 e assim por diante. Aí eu cheguei em 90, fiz, eu aperto aqui de novo, ele me indica qual que é o próximo ângulo que eu tenho que ir nessa divisão. 180. Então, bom, a outra coisa que ele tem é a possibilidade de trabalhar com gerador de pulsos também no transversal.
tá? Então eu posso trabalhar aqui, ó, cada pulso que ele dá, né? Cada risco aqui do pulsador, ele vai andar 1 milímetro. E eu também posso ir mais devagar, andando 0,1 milímetro. Então esse pulsador aqui tem 100. Então se eu estiver andando 1 milímetro a cada pulso, se eu der uma volta completa aqui no pulsador, ele vai me andar 100 milímetros. Então o pulsador não enxerga os limites, tá? É só as funções, é só o que você fizer com a alavanca que enxerga os limites, tá? Então, pessoal, essa aí é uma visão geral aí para mostrar para vocês esse tipo de sistema, tá? Ele é bem interessante. Esse aqui eu tinha também muitas peças dele, mas algumas eu tive que comprar, igual a alavanca, o pulsador eu não tinha. Mas eu tinha o Arduino Mega que vai dentro dele, eu tinha o LCD, eu já tinha, eu tinha os botões que vão aqui atrás, eu já tinha os LEDs, eu já tinha potenciômetro. Então, como eu mexo com impressora 3D e eletrônica há muito tempo, eu tinha muita peça aqui. Para muita gente pode não compensar. Eu nem fiz o cálculo de quanto seria ter um sistema desse todo do zero, tá? Mas ele é bem mais caro que o italiano, tá? Eu tive que mandar fazer a placa de circuito dele na China e enviar. Tá? Então ele é bem mais completo, mas também sai mais caro. Tá? Para a maioria das pessoas, o sistema italiano ali eu acho que já resolve. Mas esse aqui traz todas essas vantagens. Para quem perguntar aí, fica parecendo a CNC. Não. Ele falou assim, por que você já não fez uma CNC de uma vez? Tá? Porque eu não queria perder a característica de torno manual. Tá? Esse torno para mim é para hobby, é para aprendizado, eu não queria perder essa característica. Para fazer CNC eu ia ter que trocar o fuso, colocar um fuso de esfera recirculante para ficar legal, para ter precisão. Então eu não queria descaracterizar o torno. Tá? E esse sistema aqui ele é fácil de mexer. Né? Uma CNC, por exemplo, se eu quiser fazer rosca automática, eu preciso de computador, eu preciso subir um G-Code e tudo. E esse tipo de sistema aqui não. Eu simplesmente venho aqui, seleciono o que eu quero fazer, tá? A função que eu quero e comando aqui via alavanca. Tá? É bem simples, né? Ele é bem intuitivo e fácil de mexer. Ele fica parecendo como se você estivesse trabalhando com as alavancas de um torno industrial grande. Né? Então, por isso que eu não optei por fazer uma CNC. Tá? Bom, eu vou deixar aí os links dos dois projetos, tá? Todos estão em inglês, tá? O projeto italiano, o link está em inglês e tem os links para o fórum lá, que aí os caras discutem em italiano, tá? E esse sistema russo, eu estou usando uma modificação que um alemão fez. E ele subiu toda essa modificação em inglês no site. Então ficou mais fácil, porque no fórum russo é difícil demais, e lá está muito bagunçado, é difícil de conseguir as informações. Tá? Você tem que usar muito o Google Tradutor lá do Chrome para poder quase entender o que está lá. Muita coisa é difícil até de entender. Então eu vou deixar esses dois links, tá? Eu recomendo ir para o sistema italiano. Agora, se você tiver grana para investir, o sistema russo ele tem muita funcionalidade. Eu já tinha tudo, eu tinha motor, eu tinha drive, eu tinha fonte, eu tinha um Arduino, tá? Igual eu falei, eu tinha muita peça para montar ele. Eu comprei pouca coisa para complementar. Mas um sistema desse aqui deve sair, se for comprar tudo aqui no Brasil, deve sair mais de R$ 1.000. Tá? Se você não tiver. As peças que eu tinha, eu já tinha comprado há muitos anos atrás na China. O Arduino Mega eu comprei por mixaria uns anos atrás. Eu tinha outros aqui em casa que eu usei nas minhas impressoras 3D antigas. Então para mim ficou em conta. Tá? O sistema italiano eu imagino que ele deve ficar aí na casa de uns... para comprar tudo no Brasil, tá? Em R$ 600. Mas para esse mini torno, claro. Mas se você comprar algumas coisas na China, ele sai bem mais barato, lá no AliExpress. Beleza? Então depois eu vou fazer mais vídeos aí descrevendo o sistema italiano, botar as placas, a tradução que eu fiz, porque ele estava todo em italiano, eu traduzi os menus dele para português. E vou colocar também o esquema de ligação que eu fiz, que é diferente do que está lá no projeto. Tá? Mas aí eu vou fazendo outros vídeos nos próximos dias aí a respeito desse sistema. Tá? O sistema russo eu não sei se eu vou fazer vídeo dele não, porque eu não sei se vai compensar para todo mundo. Vamos ver aí para frente, beleza? Quem achou legal aí esse tipo de solução, se inscreve aí no canal, tem muito conteúdo de torno aí, mini torno. Tá? Se inscreve no canal aí, dá um like e até a próxima. Valeu!